amados e amadas. Continuamos aqui com a nossa palavra sobre mulheres extraordinárias. E hoje o nosso tema é sobre a vida de Ruth, o investimento de Ruth. E a nossa história começa da seguinte forma: aconteceu uma fome em Belém de Judá. E uma família resolve peregrinar nos campos de Moabe. Moabe era inimigo de Israel. Elimeleque resolve ir com toda a sua família para lá. Ele, Noemi, Malom e Quilion. Quando ele chega lá, após alguns anos, ele morre. Após isso, Malom e Quilion casam com Orfa e Ruth. Mas logo depois, esses também morrem. E ficam as 3 mulheres viúvas. Então Noemi ouve que na terra dela agora está havendo um grande mover de Deus. Belém era conhecido como a casa do pão. Então acontecia muita coisa boa lá. E estava tendo agora um mover extraordinário. E Noemi resolve retornar. E quando ela retorna agora, as 2 noras vão com ela, Orfa e Ruth. Quando ela está seguindo, ela olha para elas e diz, como se fosse mais ou menos assim: vocês estão ficando loucas? Eu não tenho mais nada para oferecer a vocês, voltem para suas casas. E elas dizem, não, nós vamos contigo. Ela diz, não, eu não tenho mais nada para oferecer. Mesmo que eu tivesse filhos hoje, vocês esperariam por esses filhos? Então vão seguir as suas vidas. Então Orfa beija Noemi e vai embora. Mas Ruth se apega a ela, diz a palavra de Deus. Então nós vamos ler 2 versículos aqui da palavra de Deus, no livro de Ruth. Diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, em outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então aqui Ruth, com essas palavras maravilhosas, que esses versículos são os versículos mais importantes, eu creio, desse livro. Ruth aqui ela está fazendo uma aliança. Não somente uma aliança com Noemi, mas uma aliança com Deus. Ela está se aliançando. Ela como estrangeira, como moabita, ela não poderia fazer uma aliança com Deus sem primeiro se aliançar com o povo dele, que era Noemi. Então ela faz uma aliança com Noemi e agora também uma aliança com Deus. E a partir daí, a história de Ruth começa a mudar. Porque ela agora, é como se ela tivesse dito, eu aceito. Porque nós não fazemos isso quando aceitamos Jesus. E Ruth agora faz isso, eu aceito. Ela olhava para a sua sogra e via algo diferente. Com certeza ela pensou, o que é que existe de diferente em Noemi? Era o Deus que ela servia. E agora Ruth segue o seu caminho. E a história do investimento, queridos? Aqui na vida de Noemi, começa com Ruth seguindo aquela mulher que não tinha nenhuma esperança. Sabe qual era a única esperança delas? Talvez ser mendigas lá nas ruas de Belém. Porque ela não tinha mais nada. Ela, quando chegou lá, ela disse que alguém estava falando assim, olha, chegou Noemi, mulher de Elimeleque. Ela disse, não me chame mais Noemi, me chame Mara. Porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, fez grandes coisas comigo. Então, ela estava tão amargurada, ela não tinha esperança para dar para Ruth. Mas Ruth, mesmo assim, resolveu investir na vida daquela mulher idosa, na vida daquela mulher velha. Ruth não esperou receber nada. Ruth não pensou, será que Noemi merece o meu investimento? Merece que eu vá com ela? Não, ela a amou de tal maneira que não deixou ela ir sozinha para aquele lugar. E é agora que eu quero que você pense.
Nós, muitas vezes, investimos em pessoas, mas nós queremos investir naquelas que não nos dão trabalho. Será que tem alguém que está te dando trabalho? E você diz, esse aí eu vou parar, eu não posso mais. Ele está me dando muito trabalho, porque nós queremos investir em pessoas que logo dê frutos. E não é assim. Deus, quando investiu em nós não tínhamos nada para oferecer. A palavra dele diz que ele nos amou quando nós éramos pecadores. Ruth é um grande exemplo para nós. Ela investiu. E será que vai ter alguma recompensa? Porque muitas vezes é isso que nós pensamos. O que eu vou ganhar com isso? Que recompensa eu vou ter? Eu vou servir a esse Deus? Que recompensa eu tenho? Eu vou trabalhar com essa pessoa? Ela é uma drogada. Ela é pobre. Ela não pode nem dar ofertas na igreja. Será que... O que ela pode nos dar? Não, mas não foi isso que Ruth pensou. E não é isso que Deus pensa. Não foi isso que Deus pensou quando ele enviou seu próprio filho para morrer por nós. Sabe, quando nós queremos investir em alguém, nós temos que marcar a vida delas. Como em mármore, aquela marca que nunca vai sair. Alguém uma certa vez falou que as pessoas, elas vão olhar para você, elas vão dar atenção a você quando elas realmente souberem que você se importa com elas. E foi isso que aconteceu com Noemi. Noemi recebeu aquele grande carinho de Ruth. Ruth foi muito generosa. Ruth era uma mulher estrangeira. Ruth era uma pessoa jovem. Ela poderia dizer, olha, eu vou continuar com a minha vida, eu vou casar novamente. Mas não. Ela foi sem saber o que esperava. O que a esperava ali naquele lugar, lá em Belém. Mas como ela tinha feito a aliança com Deus, sabe o que aconteceu? Deus fez grandes coisas na vida de Ruth. Ruth casou novamente. Sabe quem ajudou? A sua sogra, a velha. Aquela que ela talvez não esperou nada. Mas o Senhor Deus operou na vida de Ruth, mudando a sua história. Você quer que a sua história mude? Invista em pessoas. Tenha o coração de Deus. Permita que Deus faça algo no teu coração. Mude o seu coração a respeito disso. Nós nascemos para marcar a vida de pessoas. Nós nascemos para investir em gente. Deus não se importa com riquezas. Deus não se importa com outras coisas, com os bens. O nosso investimento em poupança, em bolsa de valores, mas Deus se importa com pessoas que Ele ama. E muitas dessas pessoas estão nas ruas. Muitas dessas pessoas, elas não têm ninguém. Muitas dessas pessoas são como Noemi. Elas não têm ninguém por elas. Noemi não tinha ninguém por ela. Se Ruth a deixasse, ela poderia chegar em Belém e apenas depender dos outros, apenas depender de uma esmola, apenas depender de alguém que tivesse misericórdia. Mas Ruth foi a mulher generosa, foi aquela mulher que não deixou a sua sogra ir sozinha. Ela resolveu mudar não somente a história dela, mas a história de Noemi. Ela nem sabia disso. Ela nem sabia que ela ia receber tão grande bênção. Sabe o que aconteceu? Noemi ajudou ela a arranjar um esposo chamado Boaz, um grande homem de Deus. Um homem generoso, um homem bom, que casou com ela. E eles tiveram um filho chamado Obed. E Obed foi o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Ruth foi mãe de Obed, vó de Jessé e bisavó de Davi. E o nome dela está na genealogia de Jesus. Você pode ler lá em Mateus, capítulo 1. Uma mulher estrangeira.
E muitos de nós que estamos dentro da casa de Deus não fazemos. Ela é estrangeira, ela não conhecia o Senhor. Mas a partir do momento que ela fez uma aliança com Deus, a vida dela mudou. E ela foi grandemente usada por Deus. Deus deu a recompensa. Quando você começar a pensar nas pessoas, investir em pessoas, não pense na recompensa. Mas tem recompensa? Tem sim. Jesus falou lá em Mateus também, que aquele que deixar terras, aquele que deixar pai, mãe, filhos, tem 100 vezes mais aqui na terra e ainda no porvir a vida eterna. Essa é a recompensa. E sabe, se você não tiver nada nessa vida, você tem a vida eterna. Quantos cristãos no mundo não têm nada aqui, mas eles têm a vida eterna. E é isso que eu quero que você pense. Invista em pessoas. Invista em gente. E você vai alegrar o coração de Deus. Deus vai ficar alegre com isso. E essa era a palavra que eu tinha para hoje. Quero que você medite e que você ore ao Senhor para que Deus te dê um coração generoso. Para que Deus te dê um coração que se importa com as pessoas. Com os excluídos. Com aqueles que precisam. E amanhã nós estaremos falando sobre o chamado de Maria. Uma mulher extraordinária também, né? Uma mulher que fez grandes coisas, foi grandemente usada por Deus, que foi escolhida por Deus. E amanhã nós nos encontramos aqui novamente para falar sobre Maria. Deus abençoe, um beijo no coração de cada um.